Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em Direito de Família e Sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade, parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem, apertem os cintos. E para o nosso 5º episódio, Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar, nossa convidada para bater um papo conosco é a Ellen Toledo. A Ellen é mãe da Maria Flor, contadora, especialista em administração de empresas, é empresária, diretora de controle financeiro da Controladoria Geral do município de Marechal Deodoro, é parte do time da Bilabs, que é a primeira aceleradora de negócios femininos do Nordeste. Bem-vinda, Ellen. Prazer receber você. Bem-vinda. Obrigada. E o nosso tema de hoje, super musical, Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar. E aí, Ellen? É assim mesmo? E aí, quero dinheiro, né? Todo mundo quero quer. As duas coisas. Todo mundo quer. Esse tema é bem importante a gente abordar, justamente porque na perspectiva do direito de família e também, obviamente, na perspectiva da psicologia, é um tema que gera muita controvérsia, muito conflito no âmbito das relações familiares, né? Porque é ainda um tabu falar sobre dinheiro. Às vezes, quando o casal vai casar ou vai viver em união estável e que vai falar sobre o regime de bens, por exemplo, do casamento, já parece que você está casando pensando em se divorciar. E aí tem gente que diz, né? Eu não vou pensar nisso agora porque eu não vou casar já pensando no fim do casamento. Só que as pessoas não entendem que o casamento ele vai acabar, seja pelo divórcio ou pela morte, né? E a escolha do regime patrimonial, do regime de bens do casamento, ela vai ter repercussão durante o casamento, vai ter repercussão no fim do casamento pelo divórcio e vai ter repercussão também na sucessão de um daqueles cônjuges ou um daqueles companheiros. Então, é um tema que, embora seja tabu, que ninguém queira pensar nele, a gente precisa pensar. Fora que essas escolhas que precisam ser feitas antes do casamento, porque as pessoas só pensam nisso quando o casamento acaba, né? É como eu digo muitas vezes para os meus clientes, vocês só procuram o advogado quando o problema já se instalou, né? A maioria das pessoas ainda não tem essa cultura de procurar o advogado antes de casar, antes de viver em união estável, para ter essas orientações, porque a depender do perfil daquele casal, vai ser um regime ou outro mais adequado para aquelas pessoas. E aí o regime ele vai ter repercussão, como eu falei, tanto na questão patrimonial, mas também na questão financeira do dia a dia, de como é que vai se dar isso. Então, o objetivo do nosso episódio de hoje é justamente a gente tratar com a Ellen sobre esses aspectos. Até porque 57% dos casamentos, de acordo com pesquisa do IBGE, acabam em virtude de problemas financeiros, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Como é que isso repercute no dia a dia das pessoas? E o interessante, Carol, é assim, quando se fala em amor, existe uma ideia muito romantizada, né? De todas as relações de amor, especialmente as relações de amor romântico. A gente tem uma construção social de que o amor é aquela coisa... Tudo supera. E tem a ver com uma paixão, com um frio na barriga. Só que a gente vem e pesquisas, inclusive na psicanálise, a Ana Sui é a referência que a gente tem assim, para trabalhar pela ótica da psicanálise a temática do amor, é realmente um encontro com a ideia de que existe uma relação com a outra pessoa. E aí, nessa relação com a outra pessoa, envolvem-se os seus desejos, envolvem-se os desejos também da outra pessoa. E ali, muitas vezes, a gente tem uma situação de conflito, né? Então, para além do amor romântico e romantizado, é importante lembrar que a gente está lidando ali com uma situação efetivamente de relação humana. E aí, quer seja, né, pelo divórcio, quer seja pela naturalidade do processo, né, que nos leva à morte, à finitude, a gente precisa pensar o que é que tem aí pelo caminho.
Por isso a escolha e por isso que a gente precisa de você, Ellen, para poder falar um pouquinho pra gente sobre como é que a gente concilia essa ideia, né, de amor e de dinheiro e a gente não fica ali, quem sabe, presa a alguns amores que talvez tenham acabado, que não valham tanto a pena assim, pela questão financeira, sei lá. É muito complicado, né? Porque é um problema muito complexo. Historicamente, a gente não tem esse diálogo no seio familiar, nos ambientes que a gente convive. É muito difícil você conversar sobre dinheiro com a sua melhor amiga, muitas vezes. Imagina você dizer para o cara que você quer ou para a mulher que você quer passar o resto da sua vida quais são as condições financeiras para ver se com isso ele talvez passe por uma aprovação, né? De será que essa pessoa realmente vai caminhar comigo da forma adequada. O que existe é isso. Tem uma frase que eu costumo dizer muito que é o seguinte: combinado não sai caro. Então, se eu entro num consenso com o meu parceiro de como as coisas vão acontecer, cabe a mim cumprir com o meu compromisso e ele com o dele. O combinado não vai sair nunca caro. O problema é deixar para pensar nesse momento, quando já não há mais o que ser feito, quando a gente já está lidando com o problema, né? Então, isso é um aspecto muito complicado, porque você tem que começar a trazer essa conversa para dentro de casa. Se o meu pai, se a minha mãe não conversa comigo de dinheiro, por que se espera que eu vá conversar com o meu parceiro? Se os meus pais não conversam de dinheiro na minha frente, por que se espera que eu vá fazer isso quando chegar a minha vez? Então, essa conversa precisa começar muito antes, né? Essa educação financeira, como a gente chama, ela precisa começar desde o começo da nossa vida. A gente não nasce sabendo nada, basicamente. Então, essa é uma construção também de ensinamentos que precisa ser feita ao decorrer da nossa vida. E outro ponto também interessante com relação a essa questão de relacionamento e finanças é que, a princípio eu falei aqui do fato de as pessoas não se planejarem, né, antes do casamento. Só que o que é que acontece muitas vezes? O casamento, ele acaba por problemas financeiros, sim, mas tem muitos casamentos que se mantêm em virtude de dependência financeira, né? E aí, muitas vezes, quem sofre violência patrimonial, quem sofre violência financeira é a mulher. Muitas vezes é uma escolha, né? Porque existem combinados no sentido de que eu vou me dedicar à casa, eu vou me dedicar à família e fulano é quem vai ser o provedor. É possível que seja combinado? Se é uma opção daquele casal, né? É livre decisão do casal. Agora, e quando não existe esse combinado e essa independência financeira da mulher, que muitas vezes ela é até impedida de conquistar, né? Ela sofre violência patrimonial, muitas vezes a pessoa adquire determinados bens e coloca em nome de terceiros, porque se eventualmente aquele casamento terminar num divórcio, aquele patrimônio não vai ser dividido. A gente se depara muito com esse tipo de situação, né? Daquela dependência de ter que ficar pedindo dinheiro para isso, pedindo dinheiro para aquilo. Então, como no plano jurídico, a gente tem instrumentos que é justamente a questão desse planejamento, da escolha do regime, né? No plano jurídico, a gente tem instrumentos para resolver. E no plano, né? Nesse plano das finanças, como é que você vê que o casal deveria se ajustar a essa questão? O que é que você orienta nessa perspectiva, especialmente para as mulheres? Por que eu digo especialmente para as mulheres? Porque a maioria dos casos, né, grande maioria dos casos de violência patrimonial e financeira que a gente vê, dizem respeito à mulher, a vítima é a mulher, né? Ana, acho que o primordial é o diálogo, né? Nas finanças não é como no ambiente jurídico, que a gente tem leis, instrumentos que são validados e aí cumpra-se, né? Nas finanças isso não acontece, né? Isso pode ser mudado a qualquer tempo. Então, eu tenho um combinado hoje, amanhã, de repente, não está funcionando muito bem esse combinado. É diálogo, refazer o combinado. Até que as coisas se ajustem de tal forma que o casal viva bem. Na minha experiência pessoal, vou aproveitar para compartilhar, o que acontece? A minha mãe foi uma pessoa que permaneceu num casamento mais tempo do que deveria, em razão de um nível de dependência financeira. Então, ela passou muito tempo precisando se organizar financeiramente para que ela pudesse sair de casa sabendo que os filhos estariam nesse caminho junto com ela. Aí surgiu a minha intenção de trabalhar, né, com finanças. E depois, posteriormente, há poucos anos, de trabalhar com mulheres.
porque eu percebi que eu não queria nunca passar um dia numa casa que eu não estivesse me sentindo bem, porque eu preciso do dinheiro daquela pessoa que está vivendo comigo. E aí, novamente, a história se repete, só que dessa vez diferente. No meu caso, eu estive, num relacionamento, vou chamar de união estável, porque nunca foi oficializado. E em dado momento, a coisa não estava caminhando, o diálogo não estava acontecendo da forma que deveria acontecer. Pronto, eu vou dizer que prontamente, mas é claro que a gente posterga ao máximo Ainda essa situação, porque tem a né? questão da relação e tem uma filha envolvida, tem tantos aspectos que estão envolvidos, não é só o aspecto financeiro em si, né? É uma questão muito maior que essa. Mas na hora que eu me senti confortável ou que me incomodou o suficiente, eu peguei as minhas coisas e disse, vou embora, porque eu não preciso de absolutamente nenhum centavo do que está ali. A minha independência financeira sempre foi a minha prioridade. Por uma questão de escolha. Eu não quero estar nessa situação. Então, a mulher que está nessa situação, primeiro precisa começar a se organizar, se reorganizar nesse ambiente, né? Para que ela evolua a tal ponto de sair desse ambiente. Aquela mulher que ainda não está na situação, que ela se prepare. Que ela tenha uma educação financeira pessoal, que alcance depois um âmbito financeiro familiar saudável e que, havendo alguma disrupção, né, do esquema familiar, que ela possa sair dessa situação antes de sofrer todas essas violências que vocês, muito mais do que eu, estão acostumadas a lidar, né? Acho que o caminho é esse, sempre o diálogo e as percepções. Então, se eu não conheço de finanças hoje, eu preciso começar a conhecer para, em dado momento, eu ter, de fato, a minha independência e não me sujeitar a essa situação. Ela falando, eu lembrei, quando eu era adolescente, a minha mãe dizia, todo mundo perguntava, né, tá namorando, não sei o quê. A minha mãe dizia, seu namorado, seu melhor marido é o seu emprego. Já dizia logo. E aí, você tem notado que tem crescido o número de mulheres, né, que procuram essa independência? Como é que você tem enxergado? Muito. Na verdade, o meu trabalho em finanças, ele diz muito respeito ao empreendedorismo, né? Eu não atuo tanto nas finanças pessoais, apesar de que o comportamento financeiro pessoal determina como a gente trabalha as finanças do nosso negócio. É tudo entrelaçado, não tem como. Então, até tem um ramo da psicologia que fala sobre isso. E aí, mas o meu tratamento, naturalmente, é dentro do empreendedorismo feminino. E aí, o caminho dessas mulheres, né, é o empreendedorismo na maior parte das vezes. Então, existe uma pesquisa que a Bilebs, inclusive, divulgou no começo desse ano, metade desse ano, alguns meses atrás, falando sobre o perfil da mulher empreendedora no Nordeste. E o que se verifica é que a maior parte dessas mulheres empreendedoras do Nordeste, elas são as chefes de família. Então, aonde está esse homem? Talvez dentro de casa, não sendo o chefe de família, talvez numa relação que não exista mais, né? E aí uma maternidade solo, que ela assume esse papel. E aí, nesse âmbito, né, do empreendedorismo feminino, o que a gente pode verificar é que as mulheres estão, sim, buscando mais conhecimento, estão buscando mais instrumentos, mais ferramentas de se tornarem financeiramente independentes a partir dos seus próprios negócios. Legal, né? Eu noto, assim, na clínica, chega muito. Meu casamento não tá bom, eu preciso de um espaço para poder falar o quanto que tá angustiando. E muitas vezes o que aparece, né, para manutenção dessa relação que já não funciona mais é a questão da dependência financeira. Às vezes ali tem, o meu filho, mas aí esse filho casa, segue com a vida, e aí, um dia foram os filhos, e aí hoje já é outra coisa. E a gente vai ali pensando o quanto que de cultura, né, não tem envolvido na ideia de que se você se separa, ainda é uma coisa ruim. Como é que vai ser para você se financeiramente você depende daquele parceiro? Enfim, são muitas as questões que atravessam. Você falou que as mulheres têm aparecido, têm desejado empreender e se tornar financeiramente independentes. E aí, como que você nota que elas têm realmente percorrido esse caminho? De que modo elas têm empreendido? Muitas vezes sem esse recurso, sem essa educação de casa, sem necessariamente uma cultura que incentive a mulher a buscar, né, por conta própria. E, no paralelo, muitas vezes tendo que fazer isso sendo mãe, né? Das pessoas que você eventualmente acompanhou e acompanham, como que elas têm conciliado isso? E se na sua experiência pessoal conta também,
fala um pouquinho dos desafios e, eventualmente, até dos incentivos que a maternidade acaba trazendo para, vamos dizer, esse caminho cheio de curvas. De forma geral, a maternidade é um combustível para as mães. Porque agora não é só sobre mim, é sobre o outro, e esse outro é muito dependente, é 100% dependente. Então, as mães, elas têm essa força, né, que dizem que surge, né, na maternidade, que, de fato, levam elas a aguentar uma carga muito maior, vamos dizer assim, pela necessidade. Não é uma questão de, sou mãe e por isso agora serei a mulher guerreira. Não existe isso. Nasceu a She-Ra. Né? Não aconteceu isso. De fato, é uma carga de necessidade. Então, eu tenho necessidade agora não somente do meu alimento, da minha subsistência, mas do meu filho, de uma criança. Né? E a gente se compadece quando vê uma situação de infância, né? Nessa situação de vulnerabilidade. O que acontece é que elas começam do jeito que elas conseguem começar, muitas vezes com pouco ou nenhum recurso, e à medida que a coisa vai avançando, elas vêm buscando conhecimento para se profissionalizar mais, para modelar o negócio, porque muitas vezes é feito tudo de forma empírica. Então, por que você faz tal coisa? Não, porque funciona. Mas, e aí quando a gente vai ver por uma coisa bem simples, como é? Você aceita pagamento na maquininha? Aceito. E a maquininha está no seu CPF ou no seu CNPJ? Não, está no meu CPF, mas ela tem um CNPJ. E aí, Ana Carolina possivelmente sabe, mas que num CNPJ é menos tributado do que no CPF. Então, essas compreensões, elas vêm chegando a partir do momento que essa necessidade de compreensão vem chegando. Essas mudanças acontecem a partir do momento que essa necessidade também acontece, né? Como é que se concilia a maternidade com empreender? Vai variar de pessoa para pessoa. Geralmente, né, antigamente se dizia o quê? As tribos criam as crianças. Uma mulher não criava um filho sozinha. Não existia esse conceito. A gente hoje cria sozinha, o que é impossível. A pessoa que diz que dá conta de fazer tudo, realmente, aí eu digo, é um robô. Não dá. Né? Precisa ter um suporte, que é o que a gente chama de rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Pode ser qualquer pessoa. Da família, das amigas, dos amigos, dos parentes, do pai, né? Também. Nesse ponto específico, eu tenho muita sorte, vamos chamar assim, né? Porque o que a gente vê historicamente é mulheres que são efetivamente abandonadas e as crianças junto. O pai da minha filha é um pai muito presente. Que cumpre o papel dele, Cumpre o papel dele. Aí eu sou uma pessoa muito sortuda, aparentemente, porque o cara faz o básico, né? Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, mas aí eu tenho que vangloriar esse homem que faz só a parte dele. Eu tô desconfiada que você assistiu aos últimos episódios, viu, gente? Porque você tá conectando todos os temas. Todas essas questões. É sobre a gente isso. tratou sobre esse tema no último episódio, justamente, e a gente entrevistou um pai para falar sobre isso. E a gente tratava justamente disso, de que aquele pai que faz a obrigação dele é aquele pai que é colocado lá no topo. Tem né? alguém que falou um dia desse na internet assim, o Rodrigo Hilbert é só uma mãe sobrecarregada. E ele é o quê? Meu Deus, o Deus, né? Mas é incrível, assim, as percepções como são diferentes. Mas assim, você pode ter essa rede de apoio de forma gratuita, como eu tô falando, como você pode ter uma rede de apoio paga, né? E custa. Aí voltamos para as finanças. Qual é a capacidade financeira de efetivamente arcar com essa rede de apoio? É a creche, é a escola, é uma babá. A escolha que fizer, né? Dentro do que faz sentido ali para cada família, para cada mulher. Como é que isso se dá? Porque dentro das políticas públicas, infelizmente, não se tem essa rede de apoio tão forte. Em alguns lugares existem algumas creches que tem um período que basicamente é impossível, porque se o horário comercial é das 8 às 18, a creche pública tem que receber a criança antes para poder dar tempo da mãe chegar no trabalho. E só pode devolver a criança depois, para poder dar tempo da mãe sair do trabalho e ir buscar a criança. Mas esse gap de horário não existe. Então, aí eu conheço pessoas, por exemplo, que deixa a criança em algum lugar, mas aí a amiga vai buscar, porque é o tempo de chegar em casa que não dá. Então, você tem que ter um malabarismo, né? Eu costumo dizer, inclusive, que maternidade é gestão pura 100%. Assim. A primeira empresa da mãe é o próprio filho, né? Porque, de fato, tem uma gestão, assim, de vários fatores, de muitas variáveis envolvidas e que vão ser variáveis diferentes para cada mulher, para cada experiência.
né? Inclusive, por exemplo, no caso do divórcio, teve uma mulher que eu atendi até recentemente, que ela disse assim, Ellen, eu vi você falando num dia X que você é separada. Aí eu disse só, ela disse, eu me separei. E começou a chorar. Olha, eu estou fazendo atendimento em finanças. Mas olha como é uma carga pessoal, muito pesada, né? Emocional, muito pesada. E aí eu olhei pra ela e disse, o que foi que aconteceu? Ela, eu perdi não sei quanto e falou o dinheiro. Eu disse, o que foi mais que você perdeu? Ela disse, não, eu perdi esse dinheiro. Eu disse, que bom! E ela olhou pra mim assustada. Eu disse, que bom! Seu problema é só o dinheiro. A gente precisa acabar de botar o dinheiro como se ele fosse o ápice. E a coisa mais importante, o dinheiro é meio, ele não é fim. Porque tenho condição financeira, tenho mais acesso. Mas não é ter dinheiro pra pegar o dinheiro, contar, guardar, pronto, eita, o meu dinheiro tá ali. Não, o dinheiro serve para nos dar bem-estar, conforto, saúde. Não é Tudo pra aqui. admirar, né? Não. E uma vez que eventualmente você perde o dinheiro, você continua sendo a pessoa que tem condição de produzir Não, já dinheiro teve. por consequência, né? Você já teve. conhece um caminho difícil e não dizendo que não é difícil em alguma medida atravessar uma perda financeira, né, que para a Não, pessoa horrível. seja significativa, mas difícil é quando você perde a esperança de viver e de desempenhar meios para conseguir produzir, né, o resultado, o dinheiro. A gente percebe que a falta de autoconfiança, de autoestima, que muitas vezes vai surgir em consequência de uma relação, por vezes, adoecida, é que vem ali bem puxada. Aí eu tenho que te perguntar, eventualmente, se você recebe uma pessoa assim, existe pelo menos assim, uma ideia de encaminhar ou de sugerir que a pessoa busque, né, um apoio. Você falou de rede de apoio, que é importante, mas também pensando ali numa extensão da rede de apoio, a busca por uma profissional ou por um profissional da psicologia para que haja um acompanhamento, né, na psicoterapia, na análise, a fim de trabalhar as questões emocionais. Por que eu pergunto isso também? Porque muitas vezes, vamos pensar, uma pessoa que gasta desenfreadamente. A gente considera na psicanálise que isso pode ser um sintoma. Sintoma de quê? De algo que ali não está funcionando muito bem e a gente vai buscar a raiz. Às vezes é um relacionamento que não está funcionando ou que não funcionou, e a maneira que eu tenho de aliviar ou de lidar com aquilo que está me atravessando é buscar o recurso, por exemplo, vou gastar. Uhum. Porque enquanto eu estou distraída no shopping, comprando, gastando, enfim, eu estou deixando de pensar naquilo que me atravessa, que me angustia, que eu sinto que eu, entre aspas, não vou dar conta. Não que você precise dar conta o tempo todo, Sim. né? Mas que em alguma medida está realmente muito difícil de lidar. Então, como uma válvula de escape, né? Uhum. Aparece ali como uma forma de... Só que aí dizem, não sei, você pode falar que dinheiro não aguenta desaforo, então a gente precisa trabalhar o que está nessa raiz e trazer essa pessoa para uma reflexão para que ela possa lidar, inclusive, com o dinheiro de uma forma mais saudável, emocionalmente falando. Sim, é muito importante, né? Quando a gente pega algum caso assim muito mais fora da curva, vamos chamar assim, porque se eu estou trabalhando com você, uma área, um aspecto financeiro, e você traz uma demanda emocional muito grande, não é o meu papel, né? Eu tenho uma limitação de atuação, eu não posso atuar como psicóloga fosse. Não tenho ferramenta para isso, eu não tenho conhecimento para isso. E é como você falou, você tem que ir até a raiz do problema, né? Esse gastar desenfreado na verdade, não quero lidar com um problema, gasto desenfreadamente. Isso a gente consegue perceber, né, numa fala da mulher ali quando está naquela conversa. E aí eu pergunto, faz algum tratamento, faz algum tipo de terapia? Já procurou ajuda profissional nesse aspecto também? Porque, olha, se está procurando ajuda profissional para resolver uma questão financeira, por que não resolver também a questão emocional que está, como você falou, atravessada, né? São coisas que precisam caminhar juntas nesse aspecto. Então, pergunto, geralmente não deixo muito à vontade a procura de profissionais, né? Não me envolvo muito nesse aspecto, mas oriento que sim, vale a pena, é importante lidar com o problema, porque não adianta a gente atuar, querer tapar o sol com a peneira, né? Você vem procurar uma consultoria em finanças, aí eu vou, lhe falo tudo que você deve saber, você sai dali, ouve, não, tá ótimo, fechado, maravilhoso, sai, vai no shopping, cartão de crédito.
Na verdade, o meu trabalho não foi efetivo, né? Quer dizer, eu achei que você tinha entendido, mas você precisa trabalhar outras questões para que você efetivamente ponha em prática aquilo que a gente conversou. Então, sim, é muito importante trazer esse combo de profissionais, né? A gente até fala, inclusive, no aspecto jurídico, muitas vezes nas aulas que eu dou lá para a Bilebs, a gente fala nas turmas os aspectos jurídicos. Você precisa conhecer todos os aspectos e procurar o profissional antes do problema se instalar. Já está verificando uma necessidade, um assunto que não tem nada a ver com a conversa de hoje, registro de marca. Vai, faz tudo da marca, divulga a marca para todo canto, não registrou. Quando a gente vai ver, já é registrada. Faz o que com isso? Olha o tanto de investimento que foi feito numa coisa que agora talvez não prospere mais. É uma questão de cultura que a gente tem. Tanto a cultura do litígio. Sim. Acabou o casamento, eu vou brigar. Acabou Sim. a união estável, eu vou brigar. E essa cultura também de, como você falou agora, essa questão da marca, né? Você fez tanto investimento e simplesmente não registrou e já existe outra marca. Você não vai poder usar aquela, né? Então, falta essa cultura do planejamento. Isso. Né? Trazendo para... E consultar antes. E consultar antes. A gente tem um problema grande de falta de informação. Né? Em todos esses aspectos que a gente está abordando. Porque, quando a Ellen falou, ser mãe é ser uma gestora. Ser mãe é ser uma gestora. Estar casado, estar casada é gerir, né? no dia a dia. Você vai combinar horário, você vai combinar isso, você vai combinar aquilo, você vai combinar o que é que vai gastar, o que é que não vai... Finanças. Pois é. Tudo está envolvido. Pessoas, acabou afetos. o casamento. Acabou... Gerir emoções, inclusive. Acabou o casamento. É uma questão de gestão também, né? Vou para um ponto que eu lembrei aqui que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é muito comum, por exemplo, existirem discussões não só com relação ao patrimônio, mas também com relação a questão dos filhos após o fim do casamento e as questões financeiras, né, decorrentes dessa separação, de como é que vai se dar o sustento desse filho a partir de agora. Então, essa cultura do litígio, essa cultura da falta de planejamento acaba gerando problemas enormes, não só jurídicos, mas também psicológicos. Porque imaginem, né, a repercussão que isso vai gerar nos filhos. Principalmente se forem crianças, se forem adolescentes que estão aí, né, nessa fase peculiar de desenvolvimento. E muitas vezes os pais não pensam nisso, né? Só pensam em, entre aspas, se vingar do outro. Muitas vezes usam o filho como meio para isso. Quando, na verdade, a gente consegue muitas vezes resolver sentando, fazendo uma mediação, Sim. né? A gente consegue resolver planejando tudo isso, fazendo um planejamento matrimonial efetivo. Quando eu falo em planejamento matrimonial, está para além do patrimônio, né? É questão patrimonial, é questão financeira, é questão de gestão do dia a dia. Tudo isso pode ser pensado pelo casal antes. Óbvio que no desenvolver dessa relação é preciso rever algumas coisas, né? E o casal precisa ter diálogo e precisa ter maturidade para isso. No começo, no meio, no fim. E sobretudo, né? Pois é. Pega hoje. muito essa questão que você falou de maturidade. Eu fiquei pensando, quantas são as pessoas que estão ótimas assim na sua relação e dizem assim, vamos sentar para planejar se a gente se separar? Vamos sentar para planejar como é que vai ficar a situação dos filhos. A gente tem um regime, né, de bens que é previsto ali automaticamente. Me casei, se você não manifestar vontade diversa... Escolher outro. Vai ser comunhão parcial de bens, né? Então, assim, a partir daqui a gente divide. Mas existem muitas situações em que E isso o nem é filho, a partir viável. daqui a Não gente é o mais divide, né? adequado para aquele casal. Só que a gente não questiona por quê? Porque se eu for questionar, vai parecer que eu sou interesseira. Sim. Ou vai parecer que eu não confio nessa pessoa. Pois A gente tem uma cultura aí muito forte por trás. Quem tá É no todo um polo- tabu quando você fala em dinheiro no relacionamento. É o que eu vejo no dia a dia. Agora, quando acaba, parece que deixou de ser tabu. Porque aí começa... Todo mundo quer conversar, né? Sobre o assunto. Quer conversar, não. Quer brigar. Não, eu quis ser gentil. Eu quis ser gentil. Mas é isso. Acho que quem tá no polo ativo, né? Quem ganha mais, geralmente fica no papel de se essa pessoa se colocar é porque não confia na outra.
quem está no polo mais vulnerável, mais vulnerável hipossuficiente. é porque é interesseiro e está com outro por causa do dinheiro, né? E isso acontece não é só na nossa classe social de pequenos mortais, né? Principalmente na galera que tem muita grana, né? A gente vê aí nas notícias, recentemente, inclusive, discussões sobre esse aspecto com pessoas muito famosas, que é exatamente isso. A mulher já tem, e sempre a mulher, né? A mulher é a questionada. A mulher já tem um patrimônio vultoso, mas ainda assim ela está com um jogador de futebol porque ele é bilionário e não porque ela está nessa relação, seja ela qual for, né? Então, tudo é muito questionado nesses momentos, né? Teve um caso até recente de um jogador de futebol, não lembro agora qual foi, que se separou. E aí a notícia era: fulana quer metade dos bens dele. Todas as notícias eram divulgadas dessa forma, de que fulana estava brigando porque queria metade dos bens dele. Quando, na realidade, o patrimônio era do casal. Ela queria a metade do patrimônio, que era a metade que já era dela, por causa do regime de bens do casamento que eles tinham escolhido. Né? Então, só reiterando essa questão da importância de se informar antes de casar, antes de viver em união estável, procurar um advogado para saber dos tipos de regimes de bens, das peculiaridades, porque normalmente o que se divulga para o público em geral são as regras gerais de cada regime. Porque comunhão parcial de bens, o que cada um adquirir durante o casamento é patrimônio comum do casal. Comunhão universal, o que já tinha antes, o que constituir depois vai se tornar patrimônio comum. Separação é separado. Mas cada um desses bens, desses regimes, tem peculiaridades, inclusive de gestão, de administração desse patrimônio no dia a dia. Inclusive, é possível, quando o casal se planeja, estabelecer como vai ser a contribuição para o sustento da família, para a manutenção da família no dia a dia. Então, a gente tem instrumentos jurídicos que possibilitam esse planejamento e que evitam tantos conflitos que a gente vê, né, nos fóruns, que a gente vê nos escritórios, no dia a dia. Então, no caso do casamento, quando o casal vai casar, pode fazer um pacto antinupcial. Mas eu vou viver em união estável. A união estável ela é fática, eu não preciso de uma formalidade para a união estável. Mas o casal se resguarda quando faz um contrato de união estável. Então, sim, tudo que você pode escolher a título de regime patrimonial e questões financeiras que podem ser escolhidas, no caso do casamento, lá pelo pacto antinupcial, na união estável você também pode fazer por meio de um contrato de união estável. Então, as pessoas precisam, né? A gente precisa, na verdade, por meio da informação, formar essa cultura dessa necessidade de planejamento, de diálogo, de gestão, e essa gestão ela só acontece se tiver diálogo, né? Com se certeza. esse casal também tiver, repito, essa maturidade para isso. E aí, também uma curiosidade que eu queria que você falasse para a gente, Ellen, é sobre como é que funciona, até a título de informação para as outras pessoas, né? Esse trabalho de quem precisa buscar essa orientação com vocês. Olha, depende de qual for a forma de busca, tá? Dentro das minhas atuações. A pessoa pode me buscar diretamente, né, nas minhas redes sociais, principalmente. Lá vão ser vistos conteúdos, enfim, até estou passando por uma mudança de posicionamento lá. Tenho uma turma resolvendo a minha vida dentro do digital agora. Mas podem me buscar diretamente. Ou o trabalho que eu faço, por exemplo, com a aceleradora, né, com a Bilabs, ele é contratado pelo Sebrae, aqui do estado de Alagoas. E as mulheres que são empreendedoras, no momento que são abertas as inscrições, e aí para ficar atento às inscrições, podem seguir também o meu perfil, o perfil do Sebrae, o perfil da Bilabs. São perfis que estão sempre divulgando. Na hora que são feitas quando é aberto, né, o processo de inscrição, é um processo seletivo, as mulheres vão lá, se inscrevem, passam por algumas entrevistas, porque a gente precisa entender qual é o nível de maturidade do negócio, como é que está, qual é a situação. E aí, dentro disso, elas podem ingressar no programa que chama Efeito Furacão. É um programa de pré-aceleração de negócios femininos, são 10 encontros, dura 10 semanas, um encontro por semana, 4 mentorias ao longo dessas 10 semanas, 4 mentorias individualizadas. Então, são momentos que a gente tem de forma individual em atuar especificamente na necessidade do negócio dessa mulher.
Com isso, aí eu já vou adiantando que antes de ser o que a gente chama de furacanizadora, que é o termo que a gente usa para as mentoras, as facilitadoras, a gente também é furacanizada. Então, primeiro eu passei pelo processo, estava modelando um negócio que na época ia atuar em BPO financeiro, não sei se vocês conhecem. Não. A gente precisando de você. Não, mas A gente precisa ser furacanizada. Vamos para lá, vamos para lá. O BPO financeiro consiste na terceirização do setor financeiro do seu negócio. Então, vamos dizer, o seu consultório ou o seu escritório, você tem ali um espaço que não comporta você estar criando um departamento financeiro para cuidar da sua rotina, né, de finanças. E aí o BPO financeiro atua como um serviço terceirizado nesse aspecto. Naquele momento eu estava modelando esse negócio. Quando eu fui para a prática, né, na prática eu não consegui dar conta disso porque demanda um tempo que hoje eu já não tenho mais. E aí eu reestruturei essa ideia, vamos dizer assim, e hoje eu atuo diretamente com os empreendimentos femininos através de mentorias, consultorias, programas educacionais, né, cursos, workshops, enfim. Tudo via Sebrae. Pela Bilebs, mas a inscrição Não, só o efeito furacão da Bilebs, que aí a inscrição é feita por intermédio do Sebrae, porque é o Sebrae quem contrata e traz a gente para essa mulherada. Outras atividades podem ser feitas diretamente comigo lá pelos meus perfis de rede social. É tão legal perceber que existem muitos recursos disponíveis, né? Pra gente ir quebrando as ideias de que não dá pra mulher empreender, pra ser dona do seu negócio, pra ocupar cargos que são importantes. De outro lado, eu recebi da Ellen, porque a Ellen é assim, ela milita em prol do serviço da dela o tempo galera. inteiro. E muito bem, quando a gente tava falando, né, sobre basicamente assim, o que a gente gostaria de discutir, ela me mandou uns links. Inclusive uma matéria da Forbes que fala um pouco sobre essa ideia da mulher no cargo de liderança. Da mulher no cargo de liderança. Será que a gente está, né, alcançando uma equidade ali de gêneros no que diz respeito a isso? Então, quando você vê todo esse cenário, você pensa, que bom, a gente tá chegando lá, a gente tá avançando, e aí vem Falta muito. Falta muito. Falta muito. E eu fiquei chocada quando eu vi aqueles números, né? Que eu pensei, nossa, mas a gente rala tanto, tem tanta coisa acontecendo e a gente tá tão distante assim. Ainda tá muito distante. O que aconteceu, né? O que eu mandei para Lavínia foi o link da pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que saiu agora, essa semana. E ele ranqueia, né, a partir de vários aspectos, os países que têm maior equidade de gênero. Os 5 primeiros estão lá na Europa, né? Não tem o que fazer. Estamos um pouco distantes, né? Localização. E a gente saiu da posição de 90ª alguma coisa para 50ª alguma coisa. Ou seja, avançamos 40 posições dentro do ranking mundial. Excelente. Qual foi a justificativa, vamos chamar assim? O que foi que aconteceu que a gente fez esse avanço todo? O aumento de mulheres em cargos de liderança nos ministérios, nas políticas públicas, nos cargos políticos. Olha só que importância, né? E quando a gente vê uma matéria de que bobagem. Quando né? a gente fala assim, representatividade, não é que nada, esse negócio de representatividade não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? O que a gente espera quando uma mulher chega nesse patamar quer ver, uma ministra, ela tem condição de mudar o status social da população, né? Uma deputada, uma vereadora, dentro das suas áreas, elas têm condição de mudar a realidade da população como um todo. Quando a gente encontra mulheres nesses lugares, a gente espera que elas atuem dentro das nossas dores. Afinal de contas, elas também sofrem, né? De alguma forma. Então, o nosso avanço diz respeito muito a essa questão de mulheres na política. Excelente, avançamos, ótimo. Mas veio a notícia da Forbes, né? A matéria da Forbes, ela coloca sob outras perspectivas. Estamos há 131 anos da equidade de gênero, quando se trata especificamente do aspecto mulheres em cargos de liderança, ou seja, oportunidades de avanço na carreira. Esse avanço na carreira, ele estaciona a partir de determinado momento, geralmente relacionado à economia do cuidado. Essa economia do cuidado movimenta bilhões de reais não pagos, né, de trabalho não pago, ao público feminino, majoritariamente, porque espera-se da mulher
que ela tenha esse trabalho de cuidado. Então, na hora da maternidade, a mulher precisa retrair a sua agenda de carreira profissional para poder ter cuidado com o filho. Na hora do envelhecimento dos pais, é a mulher que se espera que cuide dos pais, né, das pessoas mais velhas da família, de um adoecimento, de um acidente, por exemplo. Então, sempre é a mulher que está na posição esperada de cuidado. E esse mercado não paga, movimenta bilhões de reais, né, que não vão para os bolsos femininos. A realidade é essa. Bom, em razão disso, a mulher não avança na carreira apropriadamente, porque as empresas também enxergam essas dificuldades, porque é muito difícil eu ser funcionária sua e, de repente, eu tenho que levar a minha filha para o médico. E ela adoece e eu preciso faltar. Porque quem fica com ela? Né? Ainda que eu tenha a creche, por exemplo, a Lavínia, você tem uma filha de 8, né, Ana? Lavínia tem um filho da idade da minha. Estamos numa fase de mão, pé, boca. Isso. Não sei se o seu teve. A minha teve, foi uma delícia. A minha, graças a Deus, nunca teve. Olha, nessa fase agora que tá todo mundo... Pois é. Então, nessa fase, nem a creche recebe. E aí, a gente faz o quê? A gente fica em casa, né? E se viram. Então tem que contar ali com uma mão ou outra bondosa para acudir. Muitas vezes não tem. Não existe. Mas teria algumas dicas que você poderia para a gente finalizar, para deixar algumas dicas para essas famílias, para essas mulheres? O que é que você diria para a gente fechar? Primeiro que tudo tem solução, né? Inclusive, dentro de um ambiente de escassez financeira, existe solução, ainda assim, tá? Tudo é possível de se fazer, vai depender do comprometimento de cada um, do quanto cada um abre mão, principalmente de relações de status e comportamentos que são inadequados em detrimento de uma organização financeira adequada, né? Segundo, que paciência é uma virtude. Não dá para falar de finanças hoje e amanhã estar milionário ou amanhã estar com tudo organizado, contas bancárias azuis e tudo lindo. É um processo, eu costumo dizer para as meninas assim, nasceu do bucho andando, eu falo assim, nasceu do bucho andando, não nasceu. Então, a gente precisa engatinhar, fazer todo o processo até efetivamente estar com tudo organizado, né? E terceiro é que é possível, né? Não ache que é uma realidade que é só de uma ou só de outra. A maioria das vezes as meninas chegam assim e falam, tô tão envergonhada de dizer isso para você. Eu disse, engraçado, todas me dizem a mesma coisa. Né? Estamos todas nesse mesmo barco, estamos todas nessa situação. E quando eu chamo de corda de caranguejo, quando a gente levanta uma, ela puxa outras com ela. É importante que a gente crie essa rede também de apoio, ainda que dentro desse âmbito, talvez não de, na prática, estar lá no dia a dia, mas a pessoa saber que pode contar com a outra, de dizer, vem, vamos, vai dar certo, né? Impulsionar essas mulheres para que elas avancem, né, na vida delas, tanto pessoal quanto profissional. É corda de caranguejo? Corda de caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Segura na corda do caranguejo. Muito massa. Obrigada. Eu que agradeço. Prazer.